Bom dia, Miriam. Bom dia, Tamires. Espero que todos estejam bem. Bom dia, Eduardo, Paula, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Amém. Coloquei o tema, o texto, para vocês acompanharem. Bom dia, Carlos. Espero que o áudio esteja ok. Levi, bom dia. Qualquer coisa só me avisar. Bom dia, Jonas também. Vamos orar ao Senhor. Bom dia, bom dia. Para dar início mais esse culto, né? Vamos orar a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, dia que a sua igreja, a noiva de Cristo ao redor do mundo se reúne para adorar ao Senhor, seja através da internet, Deus, seja algumas igrejas também que já estão cultuando o Senhor, onde o teu povo está se reunindo, Pai, para adorar o Senhor, para ouvir a tua palavra, Pai, para colocar os olhos em ti, voltar os pensamentos, voltar o coração e declarar que tu és nosso Senhor, nosso Deus, Pai. E tu és um Deus presente, Deus bondoso, Pai, que está conosco todos os dias. E por isso, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por mais esse dia, Senhor. É a oportunidade de podermos cultuar junto com a tua igreja, Senhor, mesmo através, mesmo à distância, Senhor. Senhor, nos abençoe nessa hora. Espírito Santo esteja presente, Deus, nos dando clareza, entendimento da tua palavra, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Bom dia àqueles que entraram depois. Tiago, obrigado, Tiago, Silvana, que nos dirigiram em adoração ao Senhor, puderam louvar, já conduzir a igreja. E nós vamos, então, bom dia, pastor Paulinho, Silas. Então vamos ler aqui o texto que vamos meditar nessa manhã. Está em Romanos, capítulo 7, do 15 ao 25. Vou ler. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse o continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Não, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Amém. Bom dia, pastor Francisco, Alexandre, bom dia, os demais que entraram, espero que todos estejam bem. Os irmãos devem se lembrar que eu preguei nesse texto há uns 3 meses atrás, e eu falei da carne do pecado, da luta contra a carne. Mencionei que é normal o crente, apesar de ser regenerado, apesar de nascer de novo, bom dia, Tanise, ele ainda luta contra o pecado porque ainda nós habitamos no corpo do pecado. Então, eu falei há 3 meses atrás sobre esse tema e eu li a mesma passagem, mas para falar de outro tema que eu coloquei aí na telinha, a mente espiritual. E vocês devem se lembrar que quando eu mencionei também que quando nós nascemos de novo em Cristo,
o espírito se torna vivo, né? O espírito se torna vivo. Então há o homem interior da alma regenerada que está lutando contra a carne, lutando contra o corpo do pecado, né? Então há essa luta, essa confronto diário entre o espírito que está vivo dentro de nós e a carne, que ainda é o corpo do pecado. Então eu mencionei sobre isso. E ao ler então essa passagem aqui, no finalzinho, diz o seguinte, que no versículo 25 diz lá, que graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Interessante porque ele disse aqui que com a mente, né, após ele chegar à conclusão de que ele ainda lutava contra a carne do pecado, ele fazia aquilo que não desejava por causa do corpo da morte. Ele, no final, ele diz então, que quem me livrará do corpo dessa morte, né? Eu até mencionei naquela pregação. E ele diz então, mas graças a Deus, né, que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, né? Ele não está falando assim, graças a Deus então que minha carne ela peca. Não, ele estava querendo dizer que apesar de eu ainda habitar no corpo do pecado, graças a Deus que com a mente, a minha mente, ela é escrava da lei de Deus. Ou seja, a minha mente, ela serve a Deus. Ela deseja fazer a vontade de Deus. Os meus pensamentos foram transformados. Então, quando Paulo aqui menciona que com a mente ele é escravo da lei de Deus, então nós podemos pensar o seguinte, que os nossos pensamentos, a nossa mente, ela também foi transformada quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo, né? E tanto é que quando você olha para a sua vida, eu olho para a minha vida, muitos pensamentos já não predominam a minha mente, né? Quando havia pensamentos impuros, né? E aquilo era uma coisa normal, se eu posso dizer assim. Hoje, quando passa esses pensamentos, nós nos arrependemos, nos entristecemos, né? Então, a nossa mente, ela realmente foi transformada. Os nossos pensamentos foram transformados. É lógico que aquilo que é externo, aquilo que ainda está diante dos nossos olhos, as tentações, a cobiça, né? A carne, ainda atinge, ela vai afetar os nossos pensamentos. Mas uma coisa é certa, que os nossos pensamentos não são mais os mesmos. Os nossos pensamentos agora são voltados para a vontade de Deus. Não somente o nosso coração, mas a nossa mente também foi transformada. E Paulo diz aqui, graças a Deus que agora, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus. E vocês sabem, quando ele quis dizer escravo da lei de Deus, quis dizer, a minha mente agora pertence a Deus. Os meus pensamentos agora pertencem a Deus. E é por isso que ele diz num tom de alívio, graças a Deus que apesar do meu corpo do pecado, apesar de muitas vezes não fazer o bem que é certo, muitas vezes até pensar coisas erradas, mas no geral a minha mente se tornou uma nova mente em Cristo Jesus, né? E é isso que ele está dizendo aqui, que ele, apesar de toda a luta, todo o sentimento até de tristeza em relação ao corpo, às tentações, ele fala, mas graças a Deus que a minha mente, ela foi transformada, ela é escrava da lei de Deus. Então, quando nós pensamos que a mente, ela tem, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, o Espírito se tornou vivo dentro de nós, agora temos a vida eterna, e tudo isso é muito verdade, mas a mente se tornou um lugar de batalha muitas vezes, né? Um lugar
muitas vezes confusão, um lugar até de ataques do inimigo, um lugar onde também por causa dos pensamentos, por causa da confusão que há na mente, também houve consequência para atitudes erradas. E quando pensamos que a mente ela é uma porta de entrada que vai trazer atitudes erradas, eu estava pensando como as coisas que nós vemos, as coisas que nós enchemos a nossa mente, os nossos pensamentos, ela tem tanto poder, né? E muitas vezes a gente pensa, não, eu sou forte em Cristo Jesus, eu tenho minha mente, né, bem fortalecida. Mas eu lembrei quando começou a pandemia, né, começou toda aquela um monte de noticiário, né, e tudo que passava 24 horas só falava da Covid-19, né? E eu, na intenção de querer estar bem informado, eu fiquei assistindo demais, né? E também não tinha, como a gente ficou preso dentro de casa, então e eu queria estar acompanhando, então só ficava vendo noticiários sobre isso. Chegou uma hora, gente, que eu comecei a não me reconhecer, né? Porque normalmente a gente, apesar de todas as circunstâncias de dificuldade que nós já passamos, a gente se mantém, tenta se manter em equilíbrio espiritual, emocional, mas de repente eu me vi com um certo desespero e uma preocupação exagerada. Então, tudo aquilo que foi alimentando a minha mente, os meus pensamentos, aquilo começou a afetar o homem interior, afetar e tirar a paz, e começou a trazer um certo desespero. Então, a mente é um lugar também que ela pode, dependendo do que nós alimentamos, seja de forma exagerada, seja as coisas ruins, a mente pode sim receber ataques, receber um peso na qual isso afetará também a vida espiritual. Então, e eu parei então de assistir muito noticiário, eu percebi que isso não estava fazendo bem, e eu fiquei bem melhor, sabe? A situação foi piorando, mas eu fiquei muito mais em paz, tentando olhar para o que Deus, né? Que é olhar para a palavra e crer naquele que é muito maior do que todas as circunstâncias, né? Então a mente se tornou um lugar, um campo de batalha, né? Um lugar também que o inimigo muitas vezes acha espaço, acha uma porta de entrada para trazer confusão, tirar paz e também até para destruir as vidas, né? E enganar também os filhos de Deus, né? E quando nós pensamos que a mente ela pode ser uma porta de entrada, eu lembrei do livro de Gálatas, inclusive eu falei na devocional dessa semana, que naquele contexto lá, Paulo ele fala para os Gálatas, eu estou admirado de que vocês tão rapidamente se abandonaram o verdadeiro evangelho e já estão crendo em outro evangelho que nem evangelho é. E ele fala assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Quem fascinou vocês? Como vocês foram enganados tão facilmente? Como vocês foram iludidos? E como vocês se tornaram prisioneiros de palavras, de coisas que colocaram na sua mente? E vocês devem se lembrar daquele contexto. Qual que era o contexto? Que alguns agitadores que eram contra as palavras de Paulo estavam induzindo os irmãos, os Gálatas, falando: não, você crê em Jesus, ok, mas você também tem que se circuncidar, para que seja a sua salvação, ela seja válida. Não basta você crer em Jesus, você tem que se circuncidar. E a ênfase era nisso, vocês têm que se circuncidar. E provavelmente alguns irmãos estavam já querendo se circuncidar. E o que Paulo fala? Irmãos, se vocês se circuncidarem, então de Cristo nada vale para vocês. E essa palavra que fala que quem fascinou você, ó Gálatas, né? Insensatos, né? E Paulo usa uma palavra dura, ó Gálatas insensatos. Então o que foi? Foram palavras, né?
Foram palavras que foram enchendo a mente dos irmãos, né? E olha só como as palavras ela têm poder, a ponto daqueles que creram, daqueles que experimentaram, né? Puderam ainda estar vulneráveis a mudarem, né? Abandonarem o evangelho e estavam prestes a se circuncidar só pelo fato de que pessoas daqueles agitadores falaram assim, não, vocês precisam, tem que se circuncidar, né? E o que Paulo fala também? Ele fala, vocês estão de novo voltando a escravizar-vos, ou seja, a sua mente que era liberta, a sua mente que estava em paz, está novamente voltando, você está escravizando a sua mente, está se escravizando, a ponto de você sentir medo, ameaça, achar que Deus, você não vai ser salvo porque você não se circuncidou. E é o que nós temos falado, gente, nessa devocional é o que eu falei, que até mesmo dentro da igreja, alguns com tantas normas e regras que às vezes por tradição humana da própria igreja, isso eu não estou culpando, mas acaba escravizando e tornando e trazendo medo, né? E eu mencionei nessa devocional que eu conheci um rapaz que ele abandonou a igreja porque na igreja dele falava que jogar bola era pecado. Então o que era isso? Era uma forma de escravizar, colocar medo, né? Então, cuidado, a mente, os pensamentos, a mente é um lugar vulnerável, né? Então nós vemos esses irmãos daquela época que eles poderiam ter muito mais razões para estarem mais firmes, estarem mais protegidos, se eu posso dizer assim, mais blindados, mas não, eles mesmos também foram convencidos, estavam quase convencidos de que deveriam se circuncidar. Então, quando nós pensamos que tudo aquilo que alimentamos a nossa mente com os nossos pensamentos, elas podem ter consequência direta em nossa vida, em nossas atitudes, na forma como nós também vamos pensar para frente. E eu sei que muitas vezes as pessoas passam por situação financeira, por dificuldade financeira e nessa época ainda mais com toda essa questão que estamos passando. Mas eu lembrei como Deus ele mudou a minha forma de pensar. E sabe, tanto eu como você já deve ter provado da provisão de Deus, do milagre de Deus, né? Seja na área financeira, seja em alguma necessidade em alguma outra área. E eu posso dizer para os irmãos que os últimos 2 anos eu tenho experimentado milagres de Deus, sim, coisas que vamos dizer, não foi uma nem duas, mas foram várias vezes que Deus ele proveu de uma forma milagrosa, né? No momento da necessidade. E uma coisa que eu ouvi em meio a essa situação que Deus estava provendo é que a minha mente, os meus pensamentos em relação à provisão estavam errados. E era algo que Deus estava mudando na minha mente. E Deus usou uma pessoa para dizer o seguinte, falou a seguinte palavra, e eu espero que isso sirva para você também. Disse o seguinte para mim: o dinheiro deve ser o nosso escravo, e não nós o escravo do dinheiro. Gente, aquilo mudou a minha forma de olhar, de pensar sobre provisão, sobre sustento, sobre coisas materiais, sobre preocupação. Mudou totalmente. E foi justamente, essa palavra veio justamente junto com as coisas que Deus estava fazendo. Não somente transformando a minha maneira de pensar em relação à situação financeira, em relação à provisão, em relação a várias coisas, em relação às coisas materiais, mas também veio essa palavra. E sabe, e trouxe transformação. E isso te liberta, isso te traz paz, libertação. Por isso que a mente ela deve estar saudável, ela deve estar alinhada espiritualmente. E quando nós pensamos sobre alinhamento, justamente onde
eu creio que há uma necessidade grande, porque tudo que nós fazemos, tudo que em situações diversas que enfrentamos, por exemplo, num desentendimento com a sua esposa, né? Com alguém ou com algum irmão, e de repente nós estamos lá achando algo e queremos responder, fazer algo que talvez não esteja correto. Por isso nós precisamos sempre estar alinhado com a palavra de Deus. E uma mente que não está alinhada com a palavra de Deus, ela vai dizer ou fazer coisas que talvez vai trazer consequências, né? E talvez no desentendimento com sua esposa você vai falar ou vai fazer coisas que vai machucar ela. Mas se você alinha os seus pensamentos com a palavra de Deus, com o coração de Deus, você vai ou pensar duas vezes ou vai fazer a coisa correta. Vai pensar duas vezes, fazer a coisa correta, falar a coisa correta. E por falar em pensar duas vezes, eu trouxe um texto aqui que está em Gênesis. É um texto bem interessante, que está lá em Gênesis, no capítulo 4. Eu vou ler, você não precisa abrir. Do capítulo 4, do 3 ao 8. Essa passagem me veio enquanto estava preparando e eu creio que será válido, espero que te ajude. Eu vou ler aqui, você não precisa abrir. Disse, porém, do 3 a 8, tá bom? 4, 3 a 8, vou ler. Passado algum tempo, Caim trouxe um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. O Senhor disse a Caim: por que está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito por mim? Mas se o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Vocês lembram dessa passagem em que Caim e Abel trazem oferta a Deus? E a oferta de Abel agrada mais a Deus do que de Caim. E Caim, ele fica irado, se enfurece, diz a palavra, e se o seu rosto se transformou. Mas Deus diz o seguinte a Caim. Deus fala assim: Caim, por que seu rosto se transformou? Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Mas se você não fizer, saiba que o pecado já está à porta, ameaça à porta. E para mim me chamou a atenção que quando Deus fala que o pecado já está à porta. Então, antes de Caim, o que diz a palavra? E continua dizendo que o que Caim fez? Caim teve a oportunidade de ouvir a Deus, parar por um momento, e Deus avisou ele: olha, o pecado está à porta, né? Ele está bem na sua frente, está bem perto. Cuidado, que ele já está logo aí, é um passo. E se você proceder mal, você irá à morte. O pecado ameaça a porta e ele vai conquistar você, vai dominar você. Mas aí a Bíblia segue dizendo que Caim, ele então não seguiu a instrução de Deus, levou seu irmão Abel ao campo e matou o seu irmão. Então a consequência de um ato, uma decisão errada, foi o homicídio, matou seu próprio irmão e mudou completamente o destino de Caim. Então o pecado jaz à porta. Quando eu falei assim de pensar duas vezes, é justamente isso. É quando Deus ele fala: olha, o pecado já está à porta. Cuidado, atenção. Se você proceder bem, você será aceito. Mas se não, o pecado jaz à porta. E gente, quando nós pensamos, e veio essa palavra, que por um instante eu preciso, porque é o seguinte, o Caim ele teve esse sentimento de ira, né? E muitas vezes vem um sentimento de ira, vem um sentimento ruim. E nós queremos tomar decisões, queremos tomar fazer
coisas, falar de acordo com o sentimento, com as emoções. Mas o que Deus falou aqui para Caim? Cuidado, espera um pouco, pense. O pecado já é da porta, ou seja, para nós seria como, olha, cuidado, em algumas situações o pecado já está à porta. Se você der um passo, o abismo será gigantesco e que vai te levar à morte, vai te levar à destruição. E nesse momento que nós temos que parar e ouvir e falar, peraí, Deus está dizendo que a um passo eu posso estragar tudo. Está a um passo de mim. Então eu preciso parar, preciso deixar de lado as emoções, preciso... sabe, em alguns momentos a gente precisa ser racional, gente. E nós precisamos pensar um pouco, parar, não se precipitar, conforme eu disse, alinhar a palavra de Deus, porque como é que você vai saber, como é que você vai medir se sua mente está alinhada, seu coração está alinhado com a palavra de Deus, né? Então, e muitas vezes nós não enxergamos essa palavra que Deus diz, o pecado já está à porta, cuidado, uma decisão errada pode destruir, te levar ao abismo. Amém, Marcelo? Deus sempre nos alerta, verdade. Então, nós temos que, e diante de tudo isso, nós precisamos saber que a nossa mente ela é vulnerável, que nem eu falei em Gálatas, que os irmãos se tornaram vulneráveis e foram convencidos por algo totalmente errado. Porque quando estamos vulneráveis é que há confusão, é que há erros, há decisões erradas, há palavras erradas que saem da nossa boca. E como então saber que estamos vulneráveis? Eu gosto de muitas vezes olhar e me autoanalisar, né? E você sabe, você, né? Primeiro Deus, e depois você mesmo é a pessoa que mais sabe sobre você, né? Eu sei que às vezes as outras pessoas têm que falar sobre nós para que a gente possa se enxergar. Mas tem muitas coisas que é você quem sabe. Você se analisa e você diz, poxa, realmente eu só estou enchendo a minha mente, os meus pensamentos com as coisas mundanas, com as coisas que não edificam. E isso, sem perceber, a minha mente se torna vulnerável, se torna um lugar, uma porta de entrada para não somente as confusões, mas a insegurança, a falta de paz, até as mentiras do diabo, elas possam entrar e possam fazer com que eu justamente tome uma decisão errada, né? Então, quando eu falei que nós precisávamos também analisar a si mesmo, e eu gosto também de uma passagem que não somente analisar a si mesmo, não sei se você faz isso, mas você dizer algo para você mesmo, né? Então tem aqueles salmos bem conhecidos que diz lá, por que está assim, ó triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, Ele é o meu Salvador. E nesses salmos você vê que o autor ele está falando para si mesmo, né? Então, algumas vezes pode parecer loucura para você, mas eu falo para mim mesmo, né? Eu me analiso, às vezes estou numa conversa com minha esposa e de repente tem um pequeno desentendimento e eu falo para mim mesmo, você é orgulhoso, você está sendo teimoso, né? E você precisa ir lá e pedir perdão, você precisa mudar de atitude. Eu falo para mim mesmo, gente, né? E sabe, isso tem me ajudado. Porque eu creio que o Espírito Santo mostra, né, a parte que quando nós estamos errados, mas também tem sido um bom exercício para mim, dizer para mim mesmo, porque é uma análise de si mesmo, porque, sabe, nós precisamos ouvir verdade sobre nós mesmos, né? Precisamos ouvir para que nós venhamos a mudar, né? Cada vez sejamos mais transformados à imagem de Cristo. Isso tem sido um bom exercício, né? E trouxe mudança. Então, por isso nós precisamos muitas vezes nos analisar e nos conhecermos. E sabe, quando
nós enchemos a nossa mente conforme diz lá em Filipenses 4:8, que é tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é de boa fama, nisto pensais. Quando nós enchemos os nossos pensamentos, nossa mente, das coisas boas, das coisas referentes a Deus, de bondade, de benignidade, da palavra, sabe, das coisas que Deus tem feito, sabe, o nosso coração se enche de alegria. E quando eu penso que a importância da nossa mente ela ser saudável espiritualmente, eu estava pensando, eu tentei assim, com toda essa questão da quarentena, a gente fazendo as devocionais, eu passei a estudar mais, né, a Bíblia e tal, e eu vi a necessidade de meditarmos na palavra e as riquezas que as Escrituras têm, né? E como tornar então o estudo algo divertido, algo bom. Então, a gente buscando ferramentas agora com a internet, aí, com tantas opções, você vai achar muita coisa boa. Lógico, precisa ser coisa segura também, né? Confiável. Mas, quando você encontra prazer nas Escrituras, é como se você enchesse a sua mente daquilo que é bom, daquilo que é tesouro celestial. E sabe, muitas vezes aquilo lá vai perdurar durante o restante do seu dia. E isso vai fazer com que você se prostre a Deus. O seu coração vai se voltar para Deus. A sua mente vai estar mais saudável espiritualmente. Você vai estar mais sensível à voz de Deus. E você vai estar mais blindado. A sua mente vai estar mais blindada. Antes de você, diante de alguma situação, você tomar alguma atitude, tomar alguma decisão errada, conforme eu disse, pecado jaz à porta, você vai estar mais alinhado com a palavra, mais alinhado com o coração de Deus. E por isso a importância de nós termos uma mente saudável espiritual, com pensamentos no reino, com os pensamentos no coração de Deus, com os pensamentos que agradam a Deus. E sabe uma coisa? Nós podemos adorar a Deus com os nossos pensamentos, com a nossa mente, com aquilo que está sondando, está rodeando os nossos pensamentos. E nós sabemos que muitos dos nossos pensamentos eles descem para o nosso coração. Então a importância de termos uma mente saudável espiritualmente. E por isso eu quis compartilhar. Eu creio que para alguns os pensamentos, aquilo que tem passado sua mente, talvez tenham trazido confusão, tenham te trazido medo, tirado a sua paz. Mas a mente também é um lugar que eu creio que ela tem total impacto espiritual. Dependendo do que nós nos enchemos, daquilo que está a maior parte do nosso tempo sondando os nossos pensamentos, aquilo ele influencia sim a nossa vida espiritual. Então que você tenha uma mente saudável em Cristo Jesus, cheia de pensamentos do alto, cheia da palavra de Deus, cheia de esperança, e que a sua mente também se torne adoração ao Senhor. Amém? Amém. Essa é a mensagem que eu quis compartilhar com vocês. Amém, amém, Lu. Deus abençoe. Sim, louvemos a Deus com nossos pensamentos, verdade. E com certeza isso agrada a Deus. E com certeza Deus, Ele quer que nossos pensamentos sejam pensamentos de paz. E conforme Filipenses diz, tudo que é puro, de boa fama, tudo que é nobre, e nisto pensais. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor então, para finalizar. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Deus, e nós sabemos da importância da nossa mente, dos nossos pensamentos, Deus, porque a Tua palavra diz, conforme nós vemos em Romanos, que a mente também foi transformada, mas ainda por causa do corpo do pecado, ainda há confusão, ainda há vulnerabilidade, ainda há muitas vezes o inimigo também quer tirar a paz através dos pensamentos, mas Senhor, conforme Filipenses diz, tudo que é de nobre, de boa fama, tudo que é puro, que possamos nos encher, Pai,
das coisas do alto, da esperança que está na Tua palavra, ouvir a Tua voz, nos enchermos, Pai, de pensamentos que Te agradam, Pai. Abençoa os meus irmãos, que os pensamentos, Pai, sejam pensamentos cheios da esperança em Cristo Jesus, das verdades da Tua palavra, Pai, na vida da Tua igreja, sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs, Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, obrigado por estarem juntos. Lembrando que às 17 horas, se você quiser passar para alguém, ou você mesmo quiser participar novamente do culto, será a mesma palavra. O link está na bio do Insta. Provavelmente usaremos o mesmo link. Amém. Pessoal do Facebook, obrigado por estarem juntos. Lembrando também, antes de encerrarmos, que se você quiser depositar seu dízimo, oferta, está lá as informações na bio do Insta, pedido de oração, testemunho, você pode colocar lá também, ok? Deus abençoe, obrigado por estarem juntos, abraço irmãos do Facebook, até uma próxima.